Pessoal, hoje vamos aprender um pouco sobre mecanismos inespecíficos de defesa imunológica. O que são esses mecanismos inespecíficos? Como a própria palavra já diz, é inespecífico. Qualquer antígeno que a gente tiver contato, qualquer antígeno que entrar no nosso organismo, vai desencadear esses mecanismos de defesa. Esses também são conhecidos como mecanismos de defesa inata, ou seja, nós já nascemos com esses mecanismos para poder nos proteger da entrada dos antígenos. Vamos conhecê-los. Lembrar que o nosso corpo, desde o momento que a gente nasce, a gente já tem contato com vários tipos de antígenos diferentes. Em primeiro momento, as nossas respostas inatas vão atuar. Os nossos mecanismos inespecíficos vão atuar. E pode ser que, com a grande maioria dos antígenos, essa resposta seja suficiente e elimine o antígeno. Mas pode ser que seja necessário desencadear outros mecanismos mais específicos, que a gente vai conhecer numa próxima aula. Por enquanto, a gente vai conhecer aquela resposta mais básica, mais inicial. Não quer dizer que vai acontecer só quando a gente nasce. Vai ser ao longo de toda a nossa vida. Toda vez que a gente conhecer um antígeno novo, o nosso corpo vai desencadear essas respostas. Lembrar que a gente tem barreiras físicas, né? E é isso que a gente vai conhecer agora. Primeiro, quais são os nossos mecanismos mais inespecíficos? As nossas barreiras físicas. A gente tem uma pele. Essa pele é formada por várias camadas celulares. Essa pele, dependendo da região, pode ter uma maior ou menor quantidade de queratina, que é essa camada que faz com que a pele fique mais grossa ou menos grossa. É uma camada de glicoproteínas originadas de células que morreram da epiderme e que se acumularam na sua superfície como uma forma de proteção. A nossa célula também, as nossas células da epiderme, da pele, também possuem como características de proteção a presença de grânulos, né, que conferem a coloração à nossa pele, que são os grânulos de melanina. Eles também conferem defesa a antígenos, como por exemplo os raios UV. Existem também células de defesa, células dendríticas que vão estar presentes na nossa pele e que são células que fazem fagocitose e que depois apresentam antígenos. Todas essas células desencadeiam um processo de resposta imunológica, mas pode ser que tudo pare por ali. Quantas vezes nós tivemos arranhões na nossa pele que não passaram de arranhões, não viraram processos inflamatórios? Sinal que essa barreira física foi suficiente para deter a entrada de antígenos. Outro mecanismo inespecífico importante de defesa é a secreção de muco, né? Toda criança no início da vida tem muita secreção de muco pela narina, principalmente, mas secreção de muco através dos canais do ouvido, secreção de muco por toda a via aérea superior, né? Isso é responsabilidade das células mucosas, das células caliciformes, que são células que produzem esse muco e liberam ele para sua superfície como uma forma de reter o antígeno e posteriormente eliminar o antígeno para fora do corpo. Outro mecanismo que é associado, aliado à secreção de muco é a movimentação ciliar. Geralmente, onde há secreção de muco, também há células ciliadas. Esses cílios se movimentam e a movimentação desses cílios desencadeia um mecanismo involuntário, que é o mecanismo do espirro. Outra secreção importante, como uma substância que protege o nosso organismo, é a lágrima. As glândulas lacrimais produzem uma secreção que é rica em anticorpos, que vão nos proteger da entrada de antígenos nesses órgãos, através dos órgãos dos olhos. Outra barreira física importante é a parede do estômago.
né? A parede do estômago ela é revestida por uma mucosa e essa mucosa possui secreções, células que produzem uma secreção que é altamente ácida, né? Essa secreção vai proteger a parede da mucosa do estômago e vai impedir que esse antígeno vá adiante. Ele já mata o antígeno ali na cavidade estomacal. Passou do estômago, ainda resistiu, na parede do nosso intestino existem vários acúmulos de células de defesa. Esses acúmulos vocês veem nessa imagem do corte histológico como nódulos, né, estruturas arredondadas, cheias de células de defesa e que vão impedir que esses antígenos evoluam. Vem também uma grande produção de células mucosas, né, uma grande quantidade de muco que vai sendo produzido também no intestino. Ah, mas isso impede que existam bactérias nessa cavidade? Não, se essas bactérias conseguirem se adaptar aos mecanismos de defesa, elas vão permanecer ali. Mas se elas forem patogênicas e o organismo puder eliminar, ele vai eliminar. A resposta inespecífica, ela tem como característica sua baixa especificidade, ou seja, ela é inespecífica. Ela não vai ter uma resposta para cada antígeno. Ela vai ter a mesma resposta, independente de que antígeno que entra no meu corpo. Não gera memória, ou seja, eu não vou ter células que vão ter marcadores específicos para aquele antígeno novamente. Se ele voltar a entrar, desencadeia todo o processo novamente. E inclui barreiras físicas, químicas e celulares, como a gente viu. Barreira física, a pele, que é muito grossa. Barreira química, a presença de substâncias no interior, por exemplo, do nosso estômago. E as barreiras celulares, que são as células de defesa que a gente vai conhecer agora, como que elas executam essa defesa inespecífica na forma inicial, no primeiro contato que a gente tiver com o antígeno. Como que acontece a resposta celular? Já que a gente falou das barreiras físicas, das barreiras químicas, vamos falar um pouco de como que funciona isso no nível celular, quando a defesa é do tipo inespecífica. As células dendríticas são a chave de ligação entre a resposta imunológica inespecífica e específica. Antes delas serem células apresentadoras de antígeno, elas são macrófagos, como a gente já tinha visto no aula anterior. E os macrófagos, eles estão espalhados pelo corpo todo. E cada órgão apresenta o macrófago com nomes diferentes, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, vocês veem que no cérebro, a célula que faz fagocitose é a micróglia. Existem células precursoras de monócito que estão na medula óssea. Elas fazem fagocitose nessa localidade. Existem células epitelioides, células gigantes presentes na pele e que vão fazer essas funções de fagocitose. No fígado, a célula de Kupfer faz a função de fagocitose. Estiócitos são células que fazem fagocitose que estão no tecido conjuntivo, como por exemplo o mesentério, que é uma membrana que conecta os órgãos dentro da cavidade abdominal. Existem células no nódulo linfóide, nódulo linfático ou no gânglio linfático que vai desempenhar essa função. Existem macrófagos alveolares no interior do pulmão, osteoclastos que fazem fagocitose no osso, macrófagos da cavidade pleural, macrófagos na cavidade esplênica, macrófagos sinoviais que estão nas articulações. E, por fim, células mesangiais no rim, que também fazem fagocitose. O que uma célula que faz fagocitose, como que ela desempenha essa fagocitose? Né? A princípio, a membrana, ela se expande, né? Essa expansão da membrana forma estruturas conhecidas como pseudópodes. Esses pseudópodes abraçam o antígeno, aqui na etapa 1, né? Na etapa 2, esses antígenos, eles são englobados, ou seja, eles são colocados dentro de uma vesícula
essa vesícula é envolvida por membrana. Na etapa 3, essa vesícula dentro do citoplasma, ela forma-se um vacúolo, né, que cerca o antígeno dentro do citoplasma. Esse vacúolo, na etapa 4, ele se liga a lisossomos, se funde a lisossomos e forma-se uma estrutura só. Esses lisossomos, na etapa 5, eles são compostos de enzimas que vão destruir, que vão reduzir quimicamente esse antígeno. E por fim, na etapa 6, aqui fala que os restos dos patógenos são excretados por exocitose. Mas existem muitos macrófagos que vão ficar com esses restos retidos na membrana como uma forma de apresentação desse antígeno ou do que restou da digestão desse antígeno, para que outras células o reconheçam e numa outra etapa possam voltar a reconhecê-lo. Isso já é um mecanismo mais específico de defesa. No mecanismo inespecífico, a apresentação do antígeno não vai acontecer. Aqui uma imagem em que a gente vê num esquema, um desenho esquemático, onde estão as micróglias próximas de células nervosas no tecido nervoso. Essa outra imagem histológica é uma marcação enzimática para mostrar as micróglias. Por que que elas ficam castanhas assim? Porque usou-se uma marcação, um corante composto por ligantes que se ligam às enzimas que estão no seu citoplasma. E elas têm esse formato bem estrelado, né? Bem característico de célula de tecido nervoso, mas que tem função de fagocitose. No sangue, a gente tem o monócito, que faz fagocitose especificamente de fungos e de vírus. Também no sangue, a gente tem o neutrófilo, que faz fagocitose especificamente para bactérias. Na pele, a gente tem na epiderme a presença de células de Langerhans. Elas fazem fagocitose de antígenos que penetram na pele. Essa imagem que está à direita, as células de Langerhans estão marcadas por uma enzima, né? Existem marcadores enzimáticos que estão evidenciando a presença dessas células de Langerhans na epiderme e um pouco na derme também. A fagocitose que ocorre na pele também ajuda a gente a entender como é que funciona a tatuagem, né? Como que a tinta da tatu permanece na pele. A epiderme, ela é a camada mais externa da pele e ela é cheia dessas células de Langerhans que fazem fagocitose. Quando a agulha injeta tinta, uma gota de cada vez, cada milímetro abaixo da superfície da pele, na derme, que é a área alvo, né, da tatuagem, as células comem essa tinta no processo de fagocitose. E se a agulha atingir a gordura subcutânea, a tinta vai se espalhar imediatamente e ficar desfocada. Então, o tatuador ele tem que ter o cuidado de não ir nem muito profundo, nem muito superficial, para que a tatuagem fique boa. No fígado, a gente tem as células de Kupfer. Vejam as setas aqui sinalizando as células de Kupfer. São células que possuem muitas vesículas no seu citoplasma e elas fazem fagocitose desses elementos que chegam até o fígado. Lembrar que o fígado é um órgão detoxicador. Então, geralmente, o que elas vão fazer fagocitose, que eles vão entender como antígeno, né, são substâncias tóxicas para o organismo. No pulmão, a presença de fagócitos alveolares. Vejam nessa imagem ali que essas células que fazem fagocitose, elas estão escurecidas. Eu posso utilizar marcadores enzimáticos para evidenciar a presença dessas células fagocitárias, como também em alguns casos para fumantes ou pessoas que moram em lugares muito poluídos, a presença disso que foi fagocitado no interior do citoplasma dessas células já marca essas células mais escurecidas nesse tecido. Tem uma célula que participa da imunidade inespecífica, mas ela não faz fagocitose. Que célula que é essa? É a célula NK.
Célula NK, ela é conhecida como célula natural killer, né? Ela não foi traduzida do inglês, ela permaneceu com a sua abreviação, e elas não fazem fagocitose, ela vai lá e ela destrói as células. Elas também são definidas como células citotóxicas, não específicas. Então, ela não precisa de uma apresentação prévia, né? Elas foram conhecidas recentemente, né? Da ciência, a gente pode considerar que 1980 é recente, e foram consideradas como a primeira linha de defesa contra células tumorais, né? Então, quando tem um tumor acontecendo nos corpos, a gente tem um aumento na quantidade de células NK, e elas são reconhecidas por sua habilidade de matar células infectadas por vírus sem sensibilização prévia, né? Então, elas não precisam de nenhum marcador, de nenhum sinalizador para que ela vá lá e mate os seus antígenos. Só que tem um problema. Como ela reconhece célula tumoral, ela pode também sair matando células comuns do nosso corpo. Então, elas são ativadas em última instância de uma resposta inespecífica. Revisando, então, quando os mecanismos de defesa são inespecíficos, atuam barreiras físicas, barreiras químicas, células que fazem fagocitose e, por fim, em último caso, a célula NK. Também atuam proteínas sanguíneas, como o sistema complemento e as citocinas. O que são as citocinas? Bom, citocinas, elas são um grande número de proteínas sanguíneas com diversas estruturas e funções. Elas regulam e coordenam a atividade das células imunocompetentes. Então, assim, a citocina, ela não é uma célula. Fique claro que elas não são células, elas são substâncias liberadas pelas células que fazem fagocitose. Então, quando a célula faz fagocitose, ela vai produzir no seu interior do citoplasma essas citocinas. São sinais, são sinalizações que vão ser liberadas nos fluidos sanguíneos e nos fluidos dos tecidos, e vão ter a função de falar para as outras células, mostrar para as outras células o caminho de que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Vão ajudar na sinalização do mastócito. Só que elas sinalizam mostrando que já está acontecendo fagocitose, e já é um processo mais adiantado da defesa imunológica. Quais os tipos de citocinas que a gente tem no nosso corpo? São interleucinas, interferons e quimiocinas. As interleucinas e os interferons, eles vão atuar. Interleucinas sobre a célula natural killer, ou seja, só quando o macrófago faz fagocitose e ele vê que não vai dar conta de fazer fagocitose de todos os antígenos, libera a interleucina que vai chamar a célula natural killer para fazer a sua função, certo? A célula natural killer pode liberar o interferon para ativar mais macrófagos para poder ajudar no combate aos antígenos. Tá? Essas quimiocinas, essas citocinas e quimiocinas são sinônimos. Eles também vão atuar de forma a sinalizar para os neutrófilos que estão na circulação sanguínea migrarem para o local onde vai estar acontecendo a inflamação. O sistema complemento também é uma sinalização. É um conjunto de 11 proteínas produzidas lá no fígado, e elas vão ser ativadas em cascata, ou seja, uma proteína vai ativar a outra. E é essa ativação dessas várias proteínas que vai potencializar a função de fagocitose das várias células que fazem fagocitose no nosso corpo. Então, vejam aqui uma imagem que exemplifica como acontece essa evolução do sistema complemento. Lá em cima a gente tem a bactéria, ela está sendo ativada, né, pela presença de outros sinalizadores, libera o sistema complemento. Esse sistema complemento, conforme você vai conectando uma proteína na outra, até conectar as 11 proteínas que existem, ele vai ativando fagocitose. Todas as células que fazem fagocitose vão fazer fagocitose de uma forma mais eficiente,
e vai ativar a quimiotaxia, que é pegar as células que estão circulantes, elas vão ser sinalizadas e vão migrar da circulação sanguínea, saindo do vaso sanguíneo, indo para o tecido. Tá? Essa, chamar células lá do sangue, chama quimiotaxia, né? E essas células vão para o tecido e desencadeiam uma resposta inflamatória. O que é a resposta inflamatória? Mastócito libera histamina, essa histamina sinaliza, aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos, as células saem do vaso sanguíneo e vão para o tecido e fazem a fagocitose de forma mais eficiente. Tudo isso para provocar a morte, o fim do antígeno. Mecanismos inespecíficos de defesa imunológica são, portanto, a nossa imunidade inata, aquilo que a gente já nasce pronto, aquilo que a gente já consegue fazer, independente de uma apresentação prévia ao antígeno. Caso o corpo não consiga eliminar o antígeno através desse mecanismo, outro vai ser desencadeado. Aí a gente vai falar de mecanismos específicos, que é o assunto da nossa próxima aula.